Muito bem. Deltan Dallagnol, bem-vindo novamente ao Papo Antagonista. Muito boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite aos telespectadores, ouvintes do Papo Antagonista. Uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Muito bem. Participa aqui da entrevista também o Diego Amorim. Diego, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Deltan. Oi, Diego. Bem, boa noite. Deltan, você esteve aqui uns meses atrás, eu sabia que você... Quer dizer, eu sabia não. Eu desconfiava que você ia acabar saindo para disputar a eleição em 2022, mas era um feeling, né? Porque você não fala, e aí depois acabou se confirmando. Você está para se filiar agora dia 10 ao Podemos, você recebeu o convite do Álvaro Dias para disputar o cargo de deputado federal pelo partido. Você enxerga algum outro espaço político que você possa avaliar que não seja disputa para a Câmara Federal, de repente ao governo? Ao Senado é difícil, porque o próprio Álvaro já vai concorrer pelo Podemos, e ao governo a gente vê que ele tem algumas alianças já com o Ratinho Júnior que inviabilizariam isso. Você acha que a Câmara dos Deputados é o seu destino aí nesse caso? Cláudio, você está intuindo as coisas sabendo antes do que eu, né? Muita gente sempre especulou que eu ia sair em 2018, que ia concorrer a cargo eletivo. Eu nunca tive esse sonho, nunca tive essa ambição, nunca tive essa visão de que eu deveria ir para a política, não. Eu achava que eu devia continuar onde eu estava fazendo um bom trabalho para a sociedade, entregando bons resultados. O que aconteceu é que o cenário foi mudando, e aquele lugar em que eu conseguia produzir bons resultados para a sociedade, em que eu conseguia combater a corrupção, recuperar dinheiro, responsabilizar poderosos que tinham praticado crimes gravíssimos contra todos nós, esse lugar ele se transformou. A política, o Congresso Nacional, o Supremo emitiram uma série de decisões que impediram esse combate à corrupção, que destruíram os resultados que a gente alcançou, e isso fez com que, se eu quero continuar contribuindo para uma mudança, se eu quero um país melhor, com menos corrupção, a gente precisa hoje ajustar os meios a essa finalidade. Eu preciso sair e encontrar um lugar em que eu possa continuar fazendo a diferença. Então, essa foi a reflexão, e em razão disso eu decidi sair para pensar qual é o melhor caminho, qual é o melhor meio. Eu tenho conversado com alguns partidos e logo eu devo bater o martelo, anunciar, digamos, o caminho, a decisão, e eu acho que o caminho da Câmara é o caminho que mais faz sentido hoje. Por quê? Porque no Senado Federal a gente tem Álvaro Dias, que faz um bom trabalho na área de corrupção, que provavelmente vai se candidatar à reeleição, e ele faz um bom trabalho. Eu não estou saindo para fazer soma zero, eu estou saindo para buscar uma mudança. E hoje a gente tem um problema na Câmara, porque ali que não avança a PEC do fim do foro privilegiado, ali que não avança a PEC do fim da prisão em segunda instância. Então, eu acho que eu posso fazer uma diferença por esse caminho. Agora, eu acredito que se a gente quer fazer a diferença, a gente precisa mais do que Deltan, a gente precisa do envolvimento das pessoas que nos escutam, do envolvimento dos cidadãos para desenvolver uma prática, fortalecer a prática em 2022 de voto consciente, não apenas voto consciente, em quem você vai votar, o cara é preparado ou não é preparado, não. A gente precisa mais do que isso, a gente precisa que o cara tenha um compromisso com a democracia, um preparo político em políticas públicas com base em evidência, mas, sobretudo, que o cara tenha compromisso com propostas concretas contra a corrupção. Medidas concretas, fim do foro, a PEC da prisão em segunda instância e uma série de outras propostas para controlar a grande corrupção brasileira. Sem isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E a gente precisa conscientizar as pessoas de que o voto vai para o partido, né? Senão a pessoa vota em A e elege B, que pensa diferente de A. Então a gente precisa caminhar nessa direção, é um projeto muito maior do que Deltan, Cláudio, é um projeto de Brasil. Sim. Não, certamente é maior que o Deltan, já tem Sérgio Moro, já tem outros personagens aí que estão sendo sondados, né? Já há uma articulação do Podemos também buscando o mercado, buscando outros apoios na política. Olha, o grande debate, né, que sempre se impõe, pelo que você está me dizendo aí, você está deslocando, né, a frente de batalha. Você achava que a guerra, quer dizer, a guerra esteve em determinado momento, essa guerra contra o sistema de corrupção esteve em determinado momento nesse campo aí do Ministério Público, que você atuou durante esse tempo todo, e agora você está dizendo que ele mudou, que agora o campo para atuação é a política, é o Congresso, e no seu caso, especificamente a Câmara.
E é lá que a gente tem vivido esse toma lá da cá infernal, né? A gente tem aqui se deparado com o retorno ainda mais forte do patrimonialismo, né? Desse presidencialismo de cooptação. Aliás, o Sérgio Moro fala disso no livro dele, que ele está lançando hoje. Você acha possível, porque você está falando de uma mobilização, de mais gente engajada e tal, mas é preciso também mais candidatos, né, com um perfil, com esse mesmo perfil, porque senão um Deltan no meio de 513 deputados vai ser uma voz falando sozinho lá em cima na tribuna. Com certeza, Cláudio. Eu entendo que cada pessoa conta. Quando a gente olha o Senado, o que nos anima, o que alimenta a nossa esperança, o que nos anima com a possibilidade concreta de mudança é ter pessoas como as pessoas que compõem lá o Muda Senado, e isso nos dá a esperança de que exista uma mudança na área de corrupção. Não é uma maioria, tem cerca de 25 pessoas num grupo pluripartidário que compõe esse Muda Senado, que é um grupo que atua de modo consistente nas votações contra a corrupção e a favor do combate à corrupção. Quando você olha para a Câmara, o problema é maior. Quando a gente olha a votação da lei de improbidade, só 65 parlamentares aproximadamente votaram para manter a lei de improbidade. O resto votou para destruí-los, 513. Então você tem aí aproximadamente 450 que votaram para derrubar a lei de improbidade administrativa, e com isso caíram dezenas de ações de improbidade administrativa que buscavam recuperar coisa de 40 bilhões de reais na Lava Jato. Então é uma realidade que precisa ser mudada, e como você disse, a gente precisa de um projeto de país, de um projeto de mudança. A gente precisa de candidatos que subscrevam compromissos efetivos, compromissos concretos. A gente precisa, mais do que isso, de partidos que tenham uma carta de compromissos muito específica, muito concreta, muito clara. E por que isso? Porque quando a pessoa vota, e é importante sempre a gente trazer essa informação, algumas das pessoas nos acompanham com certeza sabem, mas algumas não vão saber. Quando você vota num candidato, aquele candidato para se eleger, ele precisa atingir o número mínimo de votos quando se trata de um deputado. Então, no Paraná, o número mínimo de votos é de 200 mil votos. Só que o que acontece é que vários candidatos no partido fazem 40 mil votos, 50 mil votos. Vamos dizer que 5 candidatos fazem aí 40, 50, 60 mil votos. Somando todos esses votos, dá mais do que 200 mil. Isso dá para aquele partido uma cadeira. E quem que vai ganhar essa cadeira no parlamento? Aquele dentre os 4, 5 deputados que recebeu a maior votação. Então, quem votou no candidato menos votado, que ganhou 40 mil votos, acabou elegendo de 60, 70 mil votos. E pode ser que esse que foi eleito pense exatamente o contrário em várias pautas do que aquele em que a pessoa votou. Então, se a gente quer ter um voto consistente, um voto de mudança, um voto que garanta ter uma representação de pessoas contra a corrupção, a gente precisa de mais do que o compromisso de pessoas. A gente precisa de compromisso de partidos que imponham para os seus filiados, que imponham uma pauta de corrupção e imponham causas específicas, que eles assinem uma carta de compromissos com pautas específicas contra a corrupção, sob pena de infidelidade partidária, porque aí se ele não segue aquela carta de compromissos, ele é desfiliado, ele perde a cadeira, porque o mandato é do partido, e o partido tem esse poder de retirar aí o mandato da pessoa. Então a gente precisa de partidos com esse compromisso e conscientizar o eleitor para votar em partidos que têm se mostrado fiéis a essa pauta, que é a pauta de todo brasileiro, independentemente de ideologia, tem que ser de todo brasileiro, porque todos nós, independentemente de ideologia, perdemos oportunidades, perdemos saúde, educação, segurança, perdemos o futuro por conta da corrupção sistêmica que existe no Brasil. Deltan, quando você estava à frente da Força Tarefa da Lava Jato, no MPF do Paraná, havia muitas críticas, não só em torno de você, mas também do próprio Moro, de que se fazia política por meio da operação e de que, se quisessem fazer política de verdade, que deixassem os seus cargos e ocupassem a vida política partidária, que é o que está acontecendo agora, com o Sérgio Moro filiado ao Podemos, com a sua decisão de deixar o Ministério Público e também ingressar na vida político-partidária, mas agora aquelas mesmas pessoas continuam criticando, agora por outro motivo, pelo motivo de vocês agora estarem na vida política-partidária. Como é que você vê isso assim? Vão criticar de qualquer maneira? O que está por trás dessa crítica, seja vocês fazendo A, B ou C? Diego, essa crítica que vem, ela não vem por eventuais erros que tenham sido cometidos, ela vem justamente pelo acerto que a gente fez, justamente por a gente ter combatido um sistema de corrupção espalhada. A gente combateu a corrupção, combateu o sistema
E enquanto a sociedade esteve mobilizada, esteve na rua, esse sistema não reagiu. Agora, quando a sociedade deixou de se mobilizar, veio crise econômica, veio pandemia, vieram outras pautas, e a sociedade não esteve mais nas ruas, o sistema reagiu. E reagiu na política, e reagiu mudando as leis e mudando regras por meio de decisões do Supremo Tribunal Federal, que esvaziam o nosso trabalho. E quando o trabalho fica inviável no âmbito da justiça, e eu recebia já sempre vários convites para ir para a política partidária, várias vezes os jornalistas me perguntavam, eu falava, olha, eu não tenho nenhuma intenção de sair enquanto eu conseguir produzir resultados. Hoje eu falava lá em 2019, 2018, 2020, eu vejo que onde eu melhor posso oferecer uma contribuição para a sociedade é por meio do meu trabalho no meu cargo, como procurador da República, ali que eu consigo recuperar bilhões, e de modo inédito, ninguém tinha conseguido isso na história, essa grande equipe de agentes públicos, por uma série de circunstâncias, por trabalho, dedicação, competência, mas por uma série de outras circunstâncias, conseguiu recuperar esses valores de modo inédito, só que agora o sistema está reagindo. E o sistema reage, esse sistema corrupto reage, mas o que a gente precisa mostrar, Diego, é que não é só a corrupção que contra-ataca, é que a integridade, o combate à corrupção também contra-ataca. E que a gente não vai baixar a cabeça, a gente não vai desistir. E a gente enfrentou vários obstáculos ao longo da Operação Lava Jato, e a gente sempre ergueu a cabeça com coragem e enfrentou. E agora a gente vai ter a mesma postura, a gente vai erguer a nossa cabeça e com coragem a gente vai enfrentar. Porque a gente nunca lutou para condenar ou prender A, B ou C. A gente lutou sempre pela sociedade brasileira e pela mudança do sistema. E se isso exige que a gente vá para outras fronteiras, para outras batalhas, a gente está disposto a fazer isso. Ô Deltan, você, agora que saiu do Ministério Público, imagino que você esteja se sentindo livre. Está aliviado? Olha, Cláudio, eu quero te contar 2 episódios que aconteceram na minha semana de saída, tá? Logo antes da saída. Antes da semana em que eu bati o martelo e tomei a decisão e anunciei. Nos 2 episódios eu estava lá no escritório da nossa casa, minha esposa estava trabalhando do lado. Um deles, eu dei uma entrevista como essa, e nessa entrevista eu falei das decisões do Supremo Tribunal Federal, eu critiquei, sempre de modo respeitoso, eu não ultrapasso a linha do respeito, não por uma barreira profissional, mas eu não ultrapasso por uma cosmovisão de mundo cristã. Eu acho que eu sou contra discurso de ódio, eu sou contra xingamentos, ofensas. Então, eu não ultrapassei nenhuma linha, mas eu critiquei de modo duro e consistente a injustiça, como a gente deve fazer. E aí eu terminei a entrevista, olhei para ela estava branca, olhando para mim, falei, que foi? Ela, ai, amor, o que foi? Ai, você vai tomar outra representação no Conselho Nacional do Ministério Público. Lembrando que eu só tomei 2 processos disciplinares em toda a minha história como procurador da República, e os 2 foram por quê? Por exercício de liberdade de expressão, por criticar Renan Calheiros e por criticar o Supremo Tribunal Federal. E isso, claro que nos abala, porque você faz um trabalho correto, dentro das regras, contra as pessoas mais poderosas do Brasil, você quer o mínimo, que é você poder ter a tranquilidade que você não vai ser incomodado por fazer o que precisa ser feito. Mas essa não era a realidade que a gente vivia. Então esse foi o primeiro episódio. O segundo episódio é que eu estava lá trabalhando, né, fazendo uma audiência pública, um processo público, e de repente acaba a audiência, ela olha para mim e fala, sério que você está fazendo isso? Eu disse, o quê? É meu trabalho, né? O que é esse caso aí que você está trabalhando? Eu falei, é um carteiro que desviou 21 cartas. Você estava processando os caras que desviaram milhões, e agora estão colocando você para processar o carteiro que desviou 21 cartas, que tinha lá cartão de crédito, cheque dentro, mas que o banco tem seguro contra isso, né? Que não gera prejuízo para a sociedade nenhum. É isso? É sério? Eu falei, é sério, é o nosso trabalho, é o reme-reme. A gente não consegue produzir resultados contra os poderosos, mas eu consigo processar o carteiro. Tem que fazer, não tem outra opção, a gente tem que fazer em relação a todo mundo, mas é uma perda de foco, né, Cláudio? É uma perda de foco. Enquanto os mais poderosos não são processados no Supremo, a gente fica processando o carteiro e responsabilizando o pequeno. Mas a minha intenção é justamente esse preâmbulo para te perguntar, porque é óbvio, você estava ali amarrado pela função que ocupava, em relação a ofender, nada disso. Aqui a gente é elegante, aqui a gente faz a crítica sem perder a postura. Mas eu ia te perguntar o seguinte, você como agora está se sentindo à vontade para expressar as suas opiniões, como é que você reage a essas diversas matérias que saem em blogs do PT, da esquerda, pessoal aí te criticando, dizendo que você enriqueceu, dizendo que você... todas aquelas histórias, né, envolvendo o roubo de mensagens, como é que você hoje responderia a isso? Porque tem muita gente que não entende, né, primeiro o papel do Ministério Público, depois
uma conversa privada, depois uma conversa privada sobre a tua atividade profissional que você está ali desenvolvendo durante 4, 5, 6 anos, imbuído, né, de um desejo de mudança da sociedade, de uma missão maior, né, de um objetivo maior, que é você tentar melhorar a sociedade, tendo de lidar com advogados desses picaretas todos, todo dia na mídia te ofendendo, subindo em palanque, te xingando, essa gente que dominou, aparelhou todas as instituições, o pessoal te assediando, te cercando, é natural que você converse sobre aquilo de uma forma emocional, o que difere, obviamente, do que pode constar dos autos, né, do que deve constar dos autos de um processo, de uma denúncia, né, de uma acusação. É muito diferente, né? É como violar, como eles tentaram violar o meu sigilo também, telefônico, violar sigilo de conversas que nós podemos ter aqui no dia a dia de trabalho, eu, Diego, os demais repórteres aqui, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente acha que pode ser uma pista de uma apuração, etc., e daquilo efetivamente que a gente publica, né? A gente só publica aquilo que a gente pode provar, né? Então é muito diferente de quando você pega uma conversa privada de coisas que você faz, especulações, etc. e tal. Eu acho que você hoje está livre para falar e para comentar tudo isso. O Sérgio Moro, no livro dele, abriu o verbo. Eu queria que você abrisse aqui também. Cláudio, é uma baboseirada. Esse discurso que foi construído deles, veja que nem eles dizem que lá tinha qualquer prova de inocência de ninguém. Ninguém usa aquelas supostas mensagens que foram obtidas por criminosos, que podem ter passado por todo tipo de adulteração, que já tem laudo da Polícia Federal falando que não tem como mostrar a autenticidade daquilo. Aquelas mensagens não foram usadas nem por eles para dizer que lá tem prova de inocência de alguém, não foram usadas nem por eles para dizer que teve forja de prova, que alguém foi condenado de modo indevido, não. Aquelas mensagens são usadas para quê? Para dizer que houve supostos excessos, por meio de interpretações deturpadas, por meio da deturpação do contexto, deturpação das mensagens, de interpretações. Eles buscam dizer que houve supostos excessos. Mas, gente, se houvesse suposto excesso, tudo que a gente faz é registrado nos autos. Está lá nos inquéritos, está lá nos processos administrativos, tudo que a gente faz é registrado. Se qualquer excesso, qualquer coisa, qualquer ilegalidade, eles iam lá, iam olhar os processos e iam mostrar aqui uma ilegalidade, aqui inquérito, uma ilegalidade. Isso aconteceu em um caso sequer? Não aconteceu em nenhum caso. Nenhum caso foi derrubado, absolutamente zero. Lembrando que prova mesmo ilícita pode ser usada em favor do réu, e lembrando que se houvesse qualquer coisa ilegal, você ia lá nos autos e você encontrava, porque toda a nossa atuação fica registrada. Então, aquelas mensagens foram usadas para criar narrativas e discursos de supostos excessos, como a gente viu que aconteceu na Itália, onde a classe política reagiu e, com base em discursos de supostos excessos, tratorou as investigações, tratorou os resultados e mudou as regras para que ninguém mais fosse punido no futuro. Agora, existe toda no ambiente político, né, existe uma tentativa de desmoralização dos personagens para desmoralizar a causa. Veja que o que a gente quer é fazer um debate de causas, de propostas, não se trata de Deltan, não se trata de fulano, ciclano, que a gente precisa mudar o país. São propostas concretas para mudar o país. Agora, essas pessoas não têm compromisso com essas propostas, eles não querem avançar essas propostas, eles não defendem essas propostas, eles nem discutem o mérito dessas propostas, eles querem atacar os personagens para tentar derrubar as causas. E agora, o nosso desafio é a gente sempre chamar atenção para as causas, que é o que importa, e se a gente for parar a nossa carruagem cada vez que um cachorro latir para ela, a gente não vai chegar ao nosso destino. Eu estava ouvindo um mentor da minha vida, um dos meus mentores, semana passada, e ele me disse o seguinte, ele me disse, Deltan, você vai sofrer muitas críticas. Não olha para quem te critica, não fica olhando para quem te critica. É claro que é saudável você refletir, agora vai ter muita gente que vai te atacar para te atacar. Não olha para esse lado de quem está criticando, olha para as pessoas que estão dispostas a te seguir. Olha para as pessoas que querem a mudança, que estão dispostas a encampar a transformação. Olha para essas pessoas e caminha olhando para essas pessoas. E esse é o desafio das nossas vidas. Tem muita gente querendo a mudança contra a corrupção. 80% das pessoas... 80%, gente, você não tem consenso em relação a isso em outras causas. 80% das pessoas queriam a continuidade da Lava Jato. 80% dos brasileiros entendem que eles têm um papel a desempenhar contra a corrupção. E o que a gente tem que fazer? Alimentar essas pessoas. Alimentar com informação, alimentar com visão, alimentar com perspectivas, alimentar com esperança, alimentar com força, ensinar caminhos, mostrar quais caminhos os outros países viveram. E eu tenho... Por isso que quando eu saí agora, Cláudio, do Ministério Público, a primeira profissão que eu quis exercer
foi a profissão de professor. E eu lancei um curso de combate à corrupção, um curso Entenda a Corrupção, Entender para Transformar, porque eu acho que não basta indignação. Indignação não vai nos levar a lugar algum se ela não for informada, se não tiver um entendimento com uma ponte para a gente caminhar da indignação para a transformação. E eu lancei um curso em que eu trato disso, eu sempre fiz conteúdo gratuito, de qualidade nas redes sociais, vou continuar fazendo, mas esse curso é para aquela pessoa que quer aprofundar o seu conhecimento, entender as raízes da corrupção, as teorias que explicam comportamentais, da decisão racional, entender impunidade, falo para as pessoas em geral, leigos, de modo didático, para todo mundo que quer ser um cidadão que contribua para a transformação. E claro, sobre os caminhos para a transformação. Eu dou curso aqui todo dia também. Parabéns. Olha só, deixa eu te falar. Cláudio, eu posso indicar o site para quem tiver mais interesse para se informar mais sobre o curso? Legal. Bom, o site, pessoal, é www.deltandalagnol.com.br/curso. Vou repetir. deltandalagnol.com.br/curso. A gente está com uma promoção de Black Friday até o dia 3. Quem comprar até o dia 3, se for uma das 100 primeiras pessoas, vai ganhar um livro autografado em casa. Vai ter aulas em que a gente vai conversar diretamente, esclarecer dúvidas, e ainda vai ter um evento online, e a gente está... e tem, pessoal, o link do nosso curso, aqui o meu pessoal está avisando, o link do curso está na nossa bio lá do Instagram, está na bio do Facebook, vá lá e a gente possa também ter essa jornada lá em ambiente, né? A tecnologia nos permite hoje ter o contato direto com os alunos, eu sempre ensinei as universidades, agora a gente pode ter o contato direto com as pessoas e ensinar pela tecnologia sem intermediários, né? Então quem tiver interesse, está lá, vai ser bem bacana caminhar com vocês lá também. Vou transformar isso aqui num talk show para vocês vêm aqui vender o seu jabá aqui. O Guru teve aqui também divulgar o livro dele. Tá tudo bem. Eu queria te perguntar, já vou passar a palavra, Diego, para você, eu só queria só um complemento dessa tua resposta em relação aos hackers. Eu queria que você me dissesse o seguinte: você acredita no seu coração, você que é um cara que tem sensibilidade, é um cara espiritualizado, é um cara que tem experiência, né, na investigação, a vida inteira metido nisso, você acha mesmo que foram aqueles estelionatários de Araraquara, aqueles meninos que fizeram toda essa operação de hackeamento, hackeando diversas autoridades no país inteiro? Claro, se você me perguntar, eu vou dizer assim, olha, eu acho altamente improvável, mas toda tese, toda teoria tem que ter por base dados, evidências. Então, eu não conheço a fundo aquele caso, eu sou vítima, então eu não atuei naquela investigação, naquele processo, então eu não conheço a fundo isso, e eu não posso dar elementos concretos para dizer foi isso, foi aquilo. Mas é claro que assim, é algo altamente improvável, né? Que aquelas pessoas tenham, né, conseguido construir isso, ou que buscassem construir isso. Eu lembro que teve uma divulgação na época de que foram apreendidos valores em criptomoedas, valores altos com eles. O ambiente sugere, parece, né, que teve uma intenção aí, talvez um plano de ataque mesmo à Lava Jato. Essa é a primeira leitura, mas de novo, essa é uma impressão, né? A gente não pode ficar falando dos casos ou cravar, ou dizer isso, aquilo, sem ter por base dados. Então é só uma impressão, uma avaliação, uma opinião. Agora, o modo como as informações foram usadas, aí eu posso cravar. O modo como as informações foram usadas foram para atacar, foi para destruir, foi para livrar, derrubar condenações, foi para anular processos. Esse foi o modo como as mensagens foram usadas, de modo absolutamente deturpado. Vou dar um exemplo para ficar só num exemplo. Um dos sites que divulgou essas mensagens, essas supostas mensagens, pegou algumas e disseram, olha só que absurdo, os caras tinham acesso à informação fiscal. E o Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, tinha decidido em junho, julho de 2019, que o Ministério Público não pode ter acesso à informação fiscal. Gente, o Toffoli decidiu em junho, julho, e suspendeu todas as investigações de lavagem de dinheiro do país contra a regra que sempre existiu. E, aliás, o Toffoli, quando isso foi julgado no final de novembro, começo de dezembro de 2019, ele perdeu, ele foi derrotado, porque o entendimento pacífico sempre foi que o Ministério Público ele pode requisitar diretamente informações fiscais. Então, a gente agiu de acordo com a lei, mas aí o cara vem e pinta com aquelas tintas, dizendo, olha só que absurdo, isso e aquilo, e cria uma tese, e quando você vai pesquisar, entender o que aconteceu, reconstituir o que aconteceu há 6 anos e prestar o esclarecimento 2 dias depois por meio de um artigo, ninguém lê, aquilo lá vira nota de rodapé. Então foi uma campanha difamatória, uma campanha para demolir reputações. Altamente questionável, do seu ponto de vista jornalístico e de busca da verdade, Cláudio. Por quê? Porque a gente não estava falando de whistleblower.
não compara com aqueles casos de whistleblowers que revelaram Snowden, etc. Por quê? Porque aquelas são pessoas que estavam dentro dos casos, viram ilegalidades e reportaram para fora. Nesse caso, não. Nesse caso, você tinha 20 procuradores da República independentes, mas 60 pessoas na equipe atuando. Nesse caso, ninguém apontou nenhuma ilegalidade. Pelo contrário, essas pessoas, se tivesse qualquer ilegalidade, iam gritar, não iam apontar. Eles iam voltar para os seus lugares de trabalho, porque eles não iam perder o emprego, não iam perder nada, iam gritar apontando algo errado, e isso jamais aconteceu. Jamais aconteceu porque sempre se seguiu a lei. Mas então, se surge esse material hackeado, sem prova de autenticidade, usado de modo deturpado, e eles usam isso para fazer uma campanha difamatória, um assassinato moral, uma tentativa de assassinato moral, mas a conclusão é, não venceram. Eles criaram um ambiente político para retaliação. Essa retaliação ela ia vir de todo modo, eles podem ter reforçado o coro dessa retaliação. Agora, eles não venceram. A Lava Jato sai aí com imenso apoio, 80% das pessoas querendo a continuidade da Lava Jato, e a gente segue lutando, erguendo a cabeça com coragem para vencer a grande corrupção brasileira. E a gente não faz isso por antagonismo a qualquer personagem, faz isso, pelo contrário, por nos ligarmos no nosso coração ao sofrimento dos brasileiros e aos brasileiros que precisam e que querem, desejam legitimamente essa mudança. Você não precisa mais se justificar, não. Aliás, esse episódio aí é uma página vexaminosa do jornalismo brasileiro, porque muitos veículos de comunicação profissionais embarcaram nesta campanha de difamação, distorcendo os fatos. Eu, no início aqui, eu ainda fiz questão de ir desmontando as matérias, depois eu perdi o interesse porque, como as fake news se repetiam em toda a reportagem nova daquele site, elas se repetiam, ficou muito clara a propaganda, ficou muito clara, na verdade, esse atentado que foi feito contra a reputação de vocês. Aliás, assim, é muito interessante porque você tem um crime bárbaro desse, né, um hackeamento de mais de uma centena de autoridades, segundo a Polícia Federal apurou depois, e o hacker responsável por isso, né, um dos responsáveis por isso, todos eles, né, já foram para casa, né, estão livres, né, em qualquer país sério, isso aí seria considerado, inclusive, um atentado à segurança do Estado. Né? E uma coisa que você mencionou vem na linha daquilo que a gente estava conversando antes. Mais de uma centena hackeadas, e de quem foram divulgadas as supostas mensagens, o material, os alvos foram unicamente as pessoas da Operação Lava Jato. Então parece algo que entra dentro de um contexto, mas eu não quero criar a teoria da conspiração aqui. Eu não vou construir nada sem ter evidências, dados concretos em que eu possa me basear. É tão patético que quando eles violaram, inclusive porque eles cometeram uma série de crimes, né? Inclusive contra o próprio jornalismo, o Código de Ética do Jornalismo, ao divulgarem uma mensagem minha em que eu perguntava qual era o candidato da Lava Jato para PGR, né? E a gente, obviamente, que na nossa prática jornalística, a gente tem o hábito de conversar com as fontes de uma maneira amigável para ter a informação, né? Isso não quer dizer que você concorde ou discorde da fonte. Vocês tinham um candidato na época que, inclusive, quando eu publiquei a matéria criticando o candidato de vocês. Então, e eles publicaram só metade da informação porque não conseguiram apurar, né? Quer dizer, não quiseram apurar de fato. Então, isso só mostrava a nossa independência aqui como veículo, né? Porque a gente aqui, eu sempre bati nessa tecla, né? Quando eu falo dessa violação, porque é uma violação, inclusive, ao expor, né, relação de fonte com o jornalista. E todos nós, né, todos os jornalistas, são obrigados profissionalmente a conversar com todas as autoridades, né, todos os dias, e ter informação de todo mundo, para justamente medir aquela que tem o interesse social, publicar as versões, tirar ali a temperatura e publicar aquilo que chegue mais próximo da verdade. E o mais interessante, nesse caso pontual que foi publicado para tentar nos atacar, o que se viu foi uma prática, inclusive, amadora, né, do site, porque nós publicamos a disputa para a PGR na ocasião e fomos críticos ao candidato de vocês, eu já nem me lembro qual era, mas era um candidato, acho que era o irmão do Flávio Dino, né, que é procurador, não é isso? Irmão, primo, sei lá. Eu não lembro, existiram vários candidatos, e esse é um candidato que era um candidato muito alinhado com a pauta anticorrupção, como alguns outros.
Eu sei que vocês tinham um candidato de vocês, assim como outros tinham, como eu conversei também com vários outros integrantes do Ministério Público, e nós publicamos uma reportagem na ocasião. No final das contas, não tinha nenhum nome ali que nos agradasse, porque a gente também tem aqui a nossa postura bastante crítica, a gente às vezes coloca a régua lá em cima. Mas deixa eu passar a palavra para o Diego aqui. A leitura que eu tenho é a mesma, apuração zero. Eles divulgaram lá supostas mensagens em que falariam que não, o Moro pediu para incluir uma pessoa na denúncia porque ele era parcial, ele queria condenar, aí você tinha lá a sentença absolvendo o cara. Cara, não faz sentido, não tem pé nem cabeça. A grande verdade é, se eles têm, como eles dizem lá, 500 mil mensagens, cara, com 500 mil mensagens você constrói a história que você quiser, é só você sair fatiando, juntar, como eu juntava coisa de 2016 com 2018, e aí você cria histórias, você inventa, você distorce, e se você colocar um não no meio, você muda todo o sentido de uma frase. E um material, de novo, com origem em hackers, em criminosos. Então, é o tipo de coisa que hoje, na minha perspectiva, hoje, cara, eu tenho que não dar atenção para isso, ficar olhando essas pessoas que ficam deturpando verdade, que ficam construindo... E na pior das hipóteses, nesse caso, eu acho que o mínimo que eles poderiam fazer era disponibilizar esse arquivo, então, para consulta de todos, pública, social, consulta de todo mundo, como um artigo. Ah, não, a gente está fazendo aqui um serviço público. Tá bom, então publica a íntegra dos artigos, a íntegra das mensagens, para que todos possam ler, de fato, né, fazer também os seus testes de autenticidade, se for o caso, e poder tirar as suas próprias conclusões. Quando você pega um arquivo gigantesco como esse e seleciona frases, tira do contexto, monta a história que você quer, você está dando a versão que você quer. Mas deixa eu passar para o Diego aqui. Diego, por favor, o Diego tem várias perguntas aqui e a gente tem que correr, que o tempo é curto. Legal. Deltan, você é evangélico e vai agora em busca de votos, né, entrando na vida partidária. Não há ninguém hoje nesse país que queira ser eleito a algum cargo que não precise levar em conta o eleitorado evangélico. Olhando do ponto de vista de campanha presidencial, Jair Bolsonaro se diz católico, apesar da esposa também ser evangélica, ele tem ali líderes evangélicos ao seu redor, acaba de indicar aí, amanhã nós vamos ter a sabatina do terrivelmente evangélico André Mendonça, o Lula, nesse fim de semana, se reuniu também com evangélicos, o Lula sabe que o PT precisa se reaproximar dos evangélicos para tentar voltar ao poder no ano que vem. Enfim, fazendo esse preâmbulo aqui para te perguntar o seguinte, como você vê o eleitorado evangélico? A gente acompanha algumas críticas, né, do ponto de vista de lideranças evangélicas que não gostam disso, de colocar o evangélico como um rebanho, como uma fatia do eleitorado à parte do... Como que você vê isso e como você vai lidar com o evangélico, sendo evangélico, vai pedir voto para evangélico, vai pedir voto para o Moro, vai fazer ponte entre o Moro e os evangélicos? Como é que você está lidando com isso, Dallagnol? Diego, quantas perguntas em uma, viu? Várias perguntas. Eu tenho uma cosmovisão cristã de mundo, eu nunca escondi isso, eu sempre deixei isso muito claro, e eu sempre deixei claro que essa minha cosmovisão de mundo é uma cosmovisão cristã, de serviço às pessoas, de amor ao próximo, que isso me estimula a querer fazer mais, fazer melhor, fazer diferente pelas pessoas, que isso me fez ir a Harvard quando tudo dava errado, para tentar encontrar instrumentos para trabalhar melhor contra a corrupção, contra a impunidade brasileiras. Depois de vários casos fracassarem ao longo da minha história, eu fui para Harvard aprender melhor. Isso me fez, quando voltei de Harvard, aceitar trabalhar num caso como a Lava Jato, que no começo não tinha nenhum político envolvido, era um caso low profile, mas que dava muito trabalho. Isso me fez aceitar desafios para fazer mais, melhor e diferente pela sociedade. Na minha vida, Diego, eu sempre quis fazer mais. Eu sempre, por exemplo, trabalhava na Lava Jato e sabia que a gente precisava mudar o sistema, então a gente foi atrás de propostas para mudar o sistema, como as 10 medidas contra a corrupção, liderei a elaboração, fui um dos líderes da coleta de assinaturas junto com a sociedade civil, sempre busquei fazer melhor, aplicando novas técnicas, colaborações premiadas, cooperações internacionais, como nunca tinham sido aplicadas em um caso, para que esse caso rendesse, esse caso crescesse, junto com essa grande equipe, e sempre busquei fazer diferente, atuar em tudo isso imbuído de princípios e valores cristãos, de amor ao próximo, serviço à sociedade. Então essa sempre foi a minha perspectiva, e claro que eu tenho uma afinidade com as pessoas que têm a mesma cosmovisão cristã, a mesma visão de mundo, existe uma afinidade, eu tenho uma identificação. Agora,
O meu projeto, a minha causa, é uma causa para todo brasileiro, qualquer que seja a religião dele. Porque quando eu sou roubado, você é roubado, quando existe desvio de dinheiro público, é todo mundo que sofre de modo igual, independentemente de ideologia, independentemente de religião. E as minhas bandeiras, elas são bandeiras para o cidadão. É apoio à democracia, é combate à corrupção, mudanças sistêmicas para a gente controlar a grande corrupção, e é política pública com base em evidência, entendo que o candidato que vai concorrer a uma vaga tem que ter preparo em política pública com base em evidência. Volta e meia vão cantores evangélicos, não evangélicos, jogadores de futebol, vai para o Congresso Nacional, vai, vamos dizer, procurador, eventualmente, pode acabar indo, né, disputar uma vaga para o Congresso Nacional, se assim seguir esse caminho. Agora, a não ser que essas pessoas vão jogar bola lá no Congresso Nacional, trocar as cadeiras e botar um campo lá no Congresso Nacional, a não ser que a pessoa vá cantar, dar show lá na frente da bancada, né, cantar no Congresso Nacional, a não ser que vá fazer investigação e processo, a pessoa tem que se preparar, estudar os principais problemas dos países e quais são as principais soluções para esses problemas. Então, eu acredito que as pessoas têm que lidar com essas 3 pautas mínimas: democracia, combate à corrupção e políticas públicas com base em evidência, que são pautas para todos. Então, o meu diálogo é um diálogo aberto, eu quero trazer todas as pessoas, não é um projeto Deltan. Eu sempre tenho frisado que se a gente quer mudar a realidade, não basta Deltan ir, a gente tem que levar várias pessoas com esses mesmos compromissos. E não compromisso da boca para fora, compromisso com medidas claras contra a corrupção. A pessoa tem que assinar, sob pena de infidelidade partidária, e a pessoa perde o mandato, compromissos contra a corrupção. E se a gente tiver esses compromissos dos partidos, e lembrando que o voto que você faz para um candidato vai para o partido e não para o candidato, depois é redistribuído para os candidatos, a gente precisa que os partidos tenham esses compromissos de modo claro. Assim a gente tem um caminho de mudança. Deltan não é a solução, mas sim um conjunto de pessoas que decidem invadir o Congresso, não mais o teto do Congresso como em 2013, mas sim as cadeiras do Congresso Nacional. Esse é o meu sonho, é nisso que eu acredito. E para isso a gente precisa de pessoas de todas as religiões. As religiões, em geral, elas seguem a regra de ouro, que é uma regra de ouro também bíblica, faça os outros o que você gostaria de que façam a você, né? Haja com os outros como você gostaria que hajam com você. É isso que a gente está defendendo na prática, né? A gente está defendendo o cuidado com as pessoas, o cuidado com os seres humanos por meio de fechar esse ralo por onde escorre dinheiro público. É uma pauta geral e a minha disposição é para dialogar com todo mundo. A minha eventual posição e meu caminho para esse mundo político é um caminho independente de qualquer outra pessoa. Eu nunca defendi pessoas, eu defendo causas. Agora, é claro que existe um alinhamento claro da causa que eu defendo com a causa que o ex-juiz federal Sérgio Moro defende, por nossas histórias terem sido parecidas. Histórias de luta contra a corrupção e de fracassos do combate à corrupção, até que a gente tem a Lava Jato, tudo dá certo, consegue um trabalho inédito, que nunca foi feito nada parecido no Brasil, recuperamos 15 bilhões de reais, responsabilizamos mais de 500 pessoas, só que o Supremo lá não responsabiliza ninguém. Tem 2 pessoas condenadas até hoje, faz assim, todo mundo na base está sendo responsabilizado, lá em cima a gente aguarda uma resposta, aí eles começam a destruir o trabalho feito, impedir que ele se repita, e a gente decide erguer a cabeça e lutar por transformação. Então existe uma história parecida, e por isso faz com que existam causas parecidas, mas, mais uma vez, eu defendo causas. E claro que a gente vai identificar ao longo do caminho quais são as pessoas mais alinhadas com as causas que nós, como cidadãos brasileiros, acreditamos. Alinhadas não da boca para fora, mas por compromissos, por ações e por votos. Você se dispõe a fazer essa ponte do Moro com o mundo evangélico, da Leão? Diego, eu não estou vinculado a ninguém, então assim, eu não tenho um compromisso com o Moro, eu tenho um compromisso com uma causa, né? Com uma causa. Eu posso eventualmente entrar num projeto político pensando nas causas e porque aquele projeto defende as mesmas causas em que eu acredito. E se isso acontecer, eu quero fazer ponte, não é com A, com B, com C, eu quero fazer ponte com todo mundo, quero fazer ponte com a pessoa que nos escuta, com o cidadão brasileiro, porque é para ele a nossa mudança, é para ele, é para os nossos filhos. E se eu quisesse uma vida confortável, tá bem, eu estaria no Ministério Público, eu não teria saído do Ministério Público. Sair do Ministério Público é uma decisão que eu tive que me reunir com a minha esposa, conversar com ela antes de tomar, e eu cheguei para ela e falei, amor, olha esses dados aqui, ó. Eu fiz uma tabela lá, falei, olha, egoisticamente, a decisão de sair do Ministério Público é uma burrice, porque a gente tem estabilidade, a gente vai ter uma aposentadoria, a gente tem uma renda melhor do que a renda que a pessoa tem lá como deputado no Congresso, a gente tem flexibilidade de férias, de folgas, a gente consegue gerenciar melhor o nosso tempo, eu não preciso ficar indo e voltando de Brasília o tempo todo, se eu for acabar seguindo por esse caminho. Então, egoisticamente, essa decisão é uma furada. Mas se
a nossa família, se a gente acredita que a gente tem que lutar por um futuro melhor para os nossos filhos, por um futuro melhor para todos nós, se o amor que a gente tem por essas pessoas com quem a gente divide a nossa história, os brasileiros, é um amor de transformação e a gente está disposto a fazer a diferença, a gente precisa realinhar os nossos meios aos nossos fins. Eu preciso realinhar a profissão que eu estou exercendo para buscar servir onde eu posso fazer a diferença hoje, porque não é mais o sistema de justiça, a gente está amarrado hoje, e eu não, nem reclamar mais eu posso, porque eu vou ser punido no Conselho Nacional se eu criticar de modo duro quem está decidindo contra o combate à corrupção. E ela concordou, e ela falou, amor, a gente está com você, se a gente precisar realinhar, se a gente precisar mudar nosso sistema de vida, a gente está com você, vamos juntos para buscar essa transformação. Então essa é a decisão, e para isso eu quero falar com todo brasileiro, não é com A, B, C, não é com fatia 1, fatia 2, fatia 3, eu quero que todos, independentemente de ideologia, eles abracem a causa anticorrupção. E se a pessoa quer lutar contra a corrupção e ela é de direita, ela tem opções. Ela tem um partido novo, um partido como Podemos, que tem votado de modo consistente contra a corrupção nas votações do Congresso Nacional. Votaram para derrubar a PEC 5, votaram para não ser esvaziada a lei de improbidade. E se a pessoa é de esquerda, ela tem lá o PSOL, que ela pode votar, que tem votado também de modo consistente contra a corrupção. A grande questão é, independentemente de ser de direita, de esquerda, de cima, de lado e de baixo, essa pauta é uma pauta que interessa a todos nós, é suprapartidária, e a gente precisa abraçar essa causa e alinhar os meios para o nosso objetivo, alinhar os instrumentos para a finalidade que a gente busca, que é transformar o país. Deltan, eu trouxe essa pauta religiosa aqui para a nossa conversa porque o atual governo fez essa mistureba toda, né? Esse proselitismo evangélico, esse messianismo em torno do presidente da República, ou seja, está tudo muito misturado, né? Pátria, família, Deus acima de tudo. Enfim, o governo Bolsonaro provocou essa salada de frutas com a fé, com a religião das pessoas, com a vida íntima e particular das pessoas e trouxe isso para o debate público. Amanhã nós teremos, então, na CCJ do Senado, a sabatina do terrivelmente evangélico, porque foi assim que Jair Bolsonaro taxou o André Mendonça para indicá-lo a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Queria só insistir, para finalizar esse assunto contigo, você não vai ser o terrivelmente evangélico Deltan, o deputado terrivelmente evangélico. Não, você vai ser o Deltan Dallagnol, é isso? Diego, a minha cosmovisão de mundo é uma cosmovisão cristã. Eu tenho os valores, os princípios que estão lá na Bíblia. Agora, essa não eu não estou indo com essa pauta, com essa guerra. Minha guerra é a guerra contra a corrupção. Ela se alinha àquilo que eu acredito. Ela se alinha com ser sal do mundo, luz, sal da terra, luz do mundo. Ela se alinha com amor ao próximo, com serviço à sociedade. Ela se alinha com você não enterrar os talentos que você recebeu de Deus, as suas oportunidades de gerar transformação. Se alinha com tudo aquilo que eu acredito, senão eu não estava dando esse passo. Agora, o meu terreno, a minha causa, o meu foco de serviço público hoje é a gente fechar o ralo por onde escorre o dinheiro público da escola, da educação, da segurança e que afeta as oportunidades presentes e futuras de todos os brasileiros. Esse é meu terreno. E eu acho que a gente precisa, então, de democracia, de combate à corrupção, controlar essa corrupção, virar a página, porque a gente expôs uma ferida, a gente expôs um câncer, mas o câncer ainda não foi tirado, a cirurgia ainda não veio. A Lava Jato ela não vai ser uma página virada enquanto a ferida continuar exposta. A gente tem que cicatrizar essa ferida, a gente tem que cortar esse câncer fora, e a gente ainda não fez isso. E, em terceiro lugar, eu acho que todo mundo que tem que estar lá tem que estar preparado. Se o cara é cantor, cara, ótimo ter pessoas de diferentes setores da sociedade. Se o cara é jogador de futebol, ótimo. Se o cara é procurador, juiz, ótimo. Se o cara é policial, ótimo. Se o cara é jornalista, ótimo. Mas tem que estudar e tem que se preparar para aquelas pautas, para os principais problemas sociais brasileiros e para construir soluções para esses problemas. E se eu tomar essa decisão e fechar a decisão de realmente ir, eu vou com o objetivo de contribuir a partir de tudo que eu aprendi no Ministério Público, tudo que eu aprendi ao longo da minha vida. Eu tenho um histórico de buscar me preparar bem para o que eu faço. Então, quando, estudei para o vestibular, eu me preparei para o vestibular, eu passei lá em, primeiro lugar na PUC, terceiro lugar geral na Federal. Quando eu fui fazer concurso, eu estudei, me preparei, passei em primeiro lugar para ser promotor, segundo lugar para ser juiz, passei bem para ser procurador da República. Então, eu tenho uma história que mostra que a preparação, eu vejo a preparação, minha mãe foi professora por bastante tempo, eu vejo a preparação como altamente relevante. Se a gente quer isso, a gente tem que formatar isso. Agora, a gente não formata dos políticos para a sociedade, tem que ser das sociedades políticas. A cobrança tem que vir dos cidadãos para os políticos. E, mais uma vez, não é Deltan não adianta, é uma pauta, é uma causa de preparação, e isso a gente só vai se tornar realidade quando as pessoas cobrarem isso dos políticos. Ô, Deltan, deixa eu pegar uma carona na pergunta do Diego. Você, se for eleito, você vai integrar a bancada evangélica?
Cláudio, é uma pergunta que é muito cedo para eu responder essa questão. Eu não conheço, eu estou entrando nesse mundo, eu estou tomando conta das informações, eu não sei quem que é quem, eu não sei quem faz parte da bancada evangélica, eu não sei quantos deputados e senadores tem, eu não sei quem é líder, eu não sei o que eles defendem concretamente. Agora, de novo, a minha pauta é uma pauta muito mais abrangente do que A, B ou C, a minha pauta é uma pauta cidadã. Eles uma pauta normalmente... de cidadania. Eles normalmente defendem essas pautas de costumes, né? E também eles são resistentes às pautas fiscais que atinjam os templos, né? Então, assim, eu acho curioso porque a gente tem visto tantos escândalos envolvendo igrejas, né? Que você, obviamente, tem os fiéis que estão ali imbuídos da sua fé, mas você tem muitas vezes falsos pastores, você tem líderes religiosos que são estelionatários, né? Então, assim, por isso a minha pergunta. Cláudio, a gente tem que separar o joio do trigo, como em qualquer profissão. Vai ter gente boa, gente ruim no jornalismo, vai ter gente boa, gente ruim, gente que vira batedor de carimbo e que se joga nas cordas em serviço público, em vários cargos públicos. Vai ter gente boa e gente ruim na medicina. Tinha aquele médico que fazia horrores aí em São Paulo. Então a gente tem gente boa e gente ruim em todo lugar. E a igreja não é diferente. Tem gente boa e gente ruim. Agora a igreja faz um grande papel de transformação social. Mesmo nas igrejas que tem alguns líderes ruins, tem muita gente que vai lá que é fiel àquela igreja, que é fiel a Deus. Esse é o principal ponto, a pessoa ser fiel à Bíblia, a pessoa buscar uma transformação de vida, a pessoa seguir aquele caminho caminho de vida dentro dos princípios bíblicos. A igreja faz um grande papel na sua comunidade ao redor, de filantropia, de solidariedade. Então a igreja desempenha um papel social muito importante. Agora, às vezes as pessoas fecham os olhos para algumas dores dos pastores. Dores que são importantes, como, por exemplo, a dor do pastor sentir que não tem liberdade de expressão lá no púlpito. O cara tem que ter liberdade de expressão para defender aquilo que ele acredita. Assim como eu quero ter liberdade de expressão para fazer críticas incisivas às decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, existem pautas que são relevantes, que precisam ser levadas. Agora, eu não sei te dizer se o melhor caminho para encampar pautas em que eu acredito é o caminho de uma bancada ou não, porque eu não conheço esse meio. E o meu campo de batalha, a razão que me leva a buscar caminhos alternativos de transformação é a razão do combate à corrupção, do controle do desvio do dinheiro público, da democracia e da preparação política. Tá, mas como você vê... Perfeito. Mas como você vê a indicação do André Mendonça? Ele não está sendo indicado pelos seus atributos jurídicos, mas pelos seus atributos religiosos, será que a gente pode chamar assim, né? O presidente da República deixou isso muito claro, temos que ter um ministro do Supremo evangélico. O principal cabo eleitoral do André Mendonça é o Silas Malafaia, que inclusive fez diversas reuniões, trouxe lideranças religiosas aqui para Brasília para pressionar o Davi Alcolumbre e os outros demais senadores. Essa discussão... Eu me sinto bem confortável para falar sobre isso. O que você pensa... Eu te falo o que eu penso. E eu me sinto bem confortável porque eu não conheço o André Mendonça de ouvir falar. E eu não conheço o André Mendonça de ambiente cristão. Eu não conheci ele numa igreja. Eu conheci ele lá na Lava Jato, em reuniões que a gente fez com a Controladoria Geral da União. E ele estava emprestado para a Controladoria Geral da União porque ele foi aprender combate à corrupção no exterior, é um dos caras mais capacitados nisso, foi trabalhar na Controladoria Geral da União e nos ajudou na Lava Jato, sentou com a gente e buscou fazer um trabalho contra a corrupção decente, de umas pessoas mais capacitadas, concursado, alguém que tem competência, que estudou, que passou em prova, não é como pessoas que são levadas ao Supremo Tribunal Federal sem ter estudado, sem ser reconhecidas na sua área, e ele tem uma legitimidade para ir lá, na minha perspectiva. Eu não tenho falado sobre isso publicamente, porque a gente falar, às vezes, aí acaba até atrapalhando, porque o sistema é tão ruim, né? Que você defender alguém hoje, alguém da Lava Jato, ele pode atrapalhar e não ajudar. Agora, eu não tenho relação pessoal próxima com o André Mendonça, não. Eu acompanho a trajetória dele, eu vejo ele como um cara sério, que quer fazer a diferença, que é a favor da prisão em segunda instância, que defende pautas em que eu acredito, que atuou no combate à corrupção. E aí, a questão a gente não pode ter preconceito religioso também. A gente não, assim como você diz, não, o cara não pode ir lá por ser evangélico. Agora, você também não pode querer que o cara não vá por o cara ser evangélico. Não, a gente quer que todos os setores da sociedade estejam representados nas principais instituições, seja o Supremo, seja o Congresso, seja outras instituições brasileiras. Então, a grande questão, em que eu acho que você concorda, a nossa área aqui de consenso, que eu acho que você vai concordar, a gente tem que ver se é um cara competente e capacitado para estar lá.
E na minha perspectiva, conhecendo o fato dele ser concursado, o estudo dele no exterior e o trabalho dele nesse caso, a minha resposta seria positiva, sim. É uma pessoa que está dentro do rol de pessoas que pode ser escolhida para ocupar uma posição dessas, ainda mais ele tendo tido a experiência aí na Advocacia da União, né? Como chefe no Ministério da Justiça. Tudo bem. Eu estou entendendo que ele teve uma experiência positiva com vocês, na Lava Jato, que é um cara concursado, que tem capacidade técnica, etc. Mas ele também virou ministro da Justiça, inclusive no lugar do Sérgio Moro, e usou a máquina do Ministério da Justiça para mandar abrir inquéritos contra críticos do governo, justamente pela liberdade de opinião. O sujeito criticava o governo, teve um caso que virou meme, né? O empresário aqui do Goiás que colocou um outdoor chamando o Bolsonaro de Pequi ruído, e o André Mendonça mandou abrir um inquérito contra o sujeito. Eu posso discordar de ações concretas dele, de decisões concretas. Eu não conheço esse caso profundamente, Cláudio, eu não acompanhei isso especificamente. Agora você está me falando de uma coisa e eu não interpreto a vida de uma pessoa a partir de um ato, a partir de uma ação. Eu interpreto a partir da sequência de atos. Eu conheço vários atos deles, várias decisões, e eu não vi ele tomando nenhuma medida para proteger correligionários, para atacar ou para perseguir politicamente pessoas de oposição. Eu não vi ele usar o poder, abusar do poder para fazer coisas erradas. Mas eu acabei de te dar um exemplo. Esse caso não foi um exemplo só. Nós temos publicado na imprensa, durante a gestão dele no Ministério da Justiça, o que ele mais fez foi mandar a Polícia Federal, bateram na porta do Ciro Gomes, bateram, olha, assim, independentemente da opinião que eu tenho, pessoal, política de cada um, eu acho que a pessoa ser investigada, ter um inquérito, botar a Polícia Federal bater na porta do cara porque ele fez uma crítica, porque ele criticou, questionou a autoridade. Então, o que me parece é o seguinte, um sujeito que muda suas convicções, dependendo do cargo que está ocupando, dependendo do círculo de poder no qual ele está inserido, já me demonstra que ele não tem a retidão necessária para ocupar um cargo como de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é a minha opinião. Cláudio, veja que você está trazendo um fato que eu não acompanhei, que eu não conheci. Vamos então falar. Eu vou falar então em termos hipotéticos, tá? Então é bom pesquisar, porque você vai entrar numa campanha. Ou melhor, já entrou. Então, o meu projeto, né, é um projeto de país, de Congresso Nacional e de mudança de leis. E isso é o que eu conheço profundamente. Assim, eu não conheço várias pessoas, o passado de cada um, várias listas de coisas que ela fez. Esses jornalistas acompanham bem melhor do que nós os vários aspectos. A nossa função é essa. Exato. Agora, precisaria, o que eu olharia num caso desse? Eu olharia, foi ele que mandou instaurar o inquérito? Foi decisão do Supremo ou foi decisão dele? Se foi um delegado que instaurou ou foi ele que mandou uma ordem para o delegado? O que aconteceu? Qual é o fato? Agora, em linha de princípio, eu sou contra o cerceamento de liberdade de expressão, especialmente quando se trata de uma pessoa com mandato parlamentar. Essa pessoa tem imunidade material para palavras e votos. É uma pessoa que deve estar mais protegida ainda do que o cidadão. Eu acho que qualquer pessoa pode falar o que quiser e responder por isso. Eu posso aqui começar a proferir algumas injúrias contra você e você buscar a justiça por uma reparação. Mas isso não justifica em você enviar, né, se você é ministro da Justiça, enviar a Polícia Federal na minha casa, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ou como o Bolsonaro fez no fim de semana, que mandou a Polícia Rodoviária Federal deter uma mulher que simplesmente falou ali uma abobrinha pro presidente que ele não gostou. Mas deixa eu aproveitar a tua presença. Eu tô na mesma página. Você está falando com um cara que foi punido por exercer a liberdade de expressão, por criticar o Supremo Tribunal Federal. Olha o que eu falei na época. Eu falei, as decisões dos ministros do Supremo mandam uma mensagem de leniência em favor da corrupção, e aí eu fiz a ressalva. Não estou imputando má fé a ninguém, estou fazendo uma análise dos efeitos objetivos das decisões sobre as investigações e processos. Cara, respeitoso, cara, dentro da casinha, tudo correto, cara, para dentro da linha do campo, cara. Crítica forte, firme, dura, como tem que ser, e fui punido por exercer minha liberdade de expressão. Então, cara, eu sou um defensor da liberdade de expressão, e quando eu falo do parlamentar é porque a Constituição prevê que o parlamentar, expressamente, ele vai ter imunidade material por suas palavras e pelos seus votos. Então, enquanto a gente responde, se a gente praticar uma injúria, uma calúnia, nem por isso o parlamentar responde. O deputado e o senador são protegidos porque são as pessoas para que a gente quer que falem mesmo, sem medo de falar, né? E essa é uma das coisas que eu gostaria de ter, poder falar sem medo de falar, sem medo de amanhã ser processado, né?
por falar alguma coisa em que eu acredito. Não para ultrapassar linhas, né, porque eu sempre vou falar de modo respeitoso, mas para eu poder falar de modo duro como precisa ser falado contra a injustiça social, contra a corrupção, contra os desvios, contra as decisões do Supremo, contra as decisões de quem quer que seja. Deixa eu ir para a última pergunta aqui, porque o nosso horário está estourando. Para mim, a última, não sei se o Diego tem mais alguma. Finalizou? Beleza. Então, é o seguinte, eu extraí um trecho do livro do Moro, de manhã, publiquei, que inclusive está como aqui, todas as traições, né, do Bolsonaro ao Moro. Obviamente que eu estou falando das traições do Bolsonaro à pauta de combate à corrupção. Ele cita, nominalmente, o seguinte: primeiro foi a saída do COAF do Ministério da Justiça, depois a mudança do presidente do órgão, que era o Leonel, né? Depois a falta de apoio ao projeto da lei anticrime e o endosso à sua posterior desfiguração pela Câmara, além da falta de qualquer apoio para restabelecer a execução da condenação criminal após julgamento em segunda instância. O ensaio para dividir em dois o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, sem esquecer, obviamente, as frituras ao qual ele foi submetido aí ao longo de 2019 e 2020. O que mais você acrescenta nessa lista aí em relação à decepção, a retrocesso trazido pelo governo do Jair Bolsonaro? Cláudio, a lista dos três pode poderes... trazer também do Congresso, pode trazer do Congresso e do Supremo. A lista é longa dos três poderes. Se eu fosse ainda falar na linha do que você trouxe agora, com base no livro, você teve ainda a escolha de um Procurador-Geral da República que acabou com a Lava Jato, né, fora da lista tríplice. Você tem o fato de que foi sancionada a lei de improbidade pelo presidente, que acaba com a improbidade administrativa, que é um importante instrumento de combate à corrupção. Você teve o fato de que o governo elegeu 30, 40 prioridades em fevereiro ou março desse ano. Pesquisa, jogar aí no Google, você vai ver se é 30 ou 40, tá? E adivinhe quantas prioridades tinham a ver com o combate à corrupção? Adivinha aí, você sabe, Cláudio? Quantas prioridades do governo tinham a ver com o combate à corrupção? Quantos alvos do governo prioritários, nessa lista que ele divulgou, de 30 ou 40 prioridades, tinha vários projetos de lei, adivinha quantos tinha a ver com o combate à corrupção? Quantos? 0. Nenhum, cara. 0. Cara, nada, 0. Cara, como que ele tem um discurso de campanha, cara, e depois ele não cumpre o que ele faz, cara? Cara, a gente precisa que pessoas se comprometam com o combate à corrupção com mais do que palavras, com ações, com atitudes, com votos, com medidas, né? Agora, eu não estou falando isso para dizer, assim, eu não tenho, meu ponto não é atacar A, B, C, meu ponto é melhorar o combate à corrupção, meu ponto é a causa, eu estou defendendo uma causa aqui, assim como eu defendo contra as decisões do Supremo, que criaram uma série de regras, aplicaram para o passado, quebraram a segurança jurídica e destruíram vários casos da Lava Jato e vão destruir outros casos futuros. Assim como eu falo do Congresso Nacional, que detonou a lei de improbidade administrativa, que aprovou uma lei de abuso de autoridade, que amarra as autoridades contra a grande corrupção, que mudou a prisão preventiva para que a gente não pudesse prender mais ninguém na Lava Jato, que aprovou aquele juiz de garantias, que foi suspenso pelo Supremo, mas que se voltar a valer vai criar a 5ª instância judicial brasileira, assim como mudou a lei da colaboração premiada para acabar com as nossas colaborações premiadas, teve que ser feito, assim, já estava difícil por causa do fim da prisão em segunda instância, ficou mais difícil ainda, então a gente tem um desmonte completo, e isso que nos faz dizer, se esse é o jogo, se esse jogo é de destruir o nosso trabalho, destruir a nossa capacidade como brasileiros de combater a corrupção, e esse jogo é na arena política, vamos erguer a cabeça com coragem, vamos sair para essa arena política e vamos fazer o nosso melhor para defender a sociedade brasileira. Deixa eu pegar a carona aqui, só para encerrar. A Ellen Torres mandou uma pergunta aqui, que ela tem uma ironia embutida, né? Obviamente. Se você for eleito, qual é a tua estratégia para conseguir implementar um pacote com 70 medidas contra a corrupção? Eu não sei se são as 70 as necessárias, você falou aí de 40 pelo menos, né? Quantas são e qual a sua estratégia? As 70 são as novas medidas contra a corrupção, são 70 propostas contra a corrupção construídas por mais de 200 especialistas sob a liderança da Fundação Getúlio Vargas e da Transparência Internacional, e são propostas que, se forem aprovadas, vão revolucionar o combate à corrupção no país. E a gente adotou, ao longo da nossa história brasileira recente, algumas estratégias para aprovar pacotes anticorrupção. Uma estratégia foi das 10 medidas, um grande apoio popular, um massivo apoio popular, 2,5 milhões de assinaturas, recorde na história. O que aconteceu? Os caras destruíram o pacote na calada da madrugada. Aí a gente mudou a estratégia, vieram as novas medidas contra a corrupção e a estratégia agora foi uma campanha para colocar no Congresso quem é comprometido com o combate à corrupção, quem era comprometido com aquelas apoios, com aquelas medidas. Foi a campanha Unidos contra a Corrupção. Essa campanha conseguiu eleger 45 parlamentares em 2018. 45, esse me diz, é pouco sim, mas foi um grande passo. A gente saiu de 0 para 45 comprometidos com a aprovação desse grande pacote de leis,
e a gente pode dar um passo muito maior nesse próximo ano. A gente tem crescido em experiência e conhecimento, teve ainda o pacote anticrime. Qual foi a tentativa? Qual foi a estratégia? Poder Executivo mandando, o Ministério da Justiça atuando, fazendo reuniões para aprovação do pacote anticrime. O que aconteceu? O Congresso esvaziou o pacote anticrime das regras anticorrupção e enxertou regras que minam o combate à corrupção. Qual é a conclusão? Se você não mudar o parlamento, você não vai ter regras que controlem a corrupção, você vai ter o contrário, você vai ter as regras sendo esvaziadas. Então, o único caminho que a gente tem é uma grande campanha de voto consciente para que as pessoas votem quem tem esses compromissos concretos, expandindo a campanha que já avançou muito em 2018. E se a gente... o que eu acho que pode ser um alvo razoável? A gente chegar no Congresso com 200 parlamentares que apoiem cláusulas concretas contra a corrupção e com compromissos assinados em regras de fidelidade partidária que, se eles cumprirem, percam o mandato. Aí a gente vai ter segurança de que essa mudança vai vir. Por que não 250? Maravilha. Alguém pode dizer, se são 513 deputados. Não 250 porque, gente, 200 já fazem um estrago do bem, já fazem uma mudança imensa, porque eles são líderes da sociedade e eles conseguem mobilizar a sociedade para conseguir os outros votos. É o que aconteceu na PEC 5, né? Não tinha maioria para barrar a PEC 5, só para relembrar, a PEC 5 ela amarrava a atuação do Ministério Público contra poderosos. PEC da vingança. A PEC da vingança, nós lutamos duramente para derrubar a PEC 5. O presidente da Câmara, que tem investigações contra eles, inclusive uma suspensa em um caso sigiloso, foi colocado pelo sigilo, sim, com sigilo pelo Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que não devia estar sob sigilo, é caso público de relevância pública, e a gente lutou para derrubar essa PEC 5, o presidente da Câmara queria aprovar a PEC 5, e não tinha maioria para barrar a PEC 5, mas a grande mobilização da sociedade fez com que a minoria virasse para uma maioria, ela fosse barrada. Então eu acredito sim na construção de soluções de baixo para cima, acredito no poder do engajamento cívico, acredito que nenhuma pessoa é capaz de mudar essa realidade, mas nós juntos, brasileiros, engajados com essa causa, muito para além de pessoas, nós conseguimos sim mudar a nossa realidade. Cláudio. Maravilha. 200 deputados é bastante coisa, vai ter que fazer um amplo arco de aliança, né, para conseguir eleger tanto deputado. Mas eu torço para que vocês consigam. Deltan Dallagnol, obrigado aqui pela participação no Papo Antagonista. Obviamente, teremos outras conversas aí ao longo da campanha. Legal, Cláudio, bacana. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigado, Diego. Obrigado, telespectadores, ouvintes da Rádio Antagonista. Eu queria, se você gosta dessa causa, se você quer atuar contra a corrupção, eu queria incentivar você para ir lá nas nossas redes sociais, seguir. Lá a gente vive trazendo dicas de como você pode trabalhar contra a corrupção. Tem o meu curso também, se você se interessar, e que a gente possa juntos trabalhar para a mudança dessa triste realidade. E existe sim esperança, né? Vários países conseguiram vencer esse problema social. A gente tem a ferida exposta, tem o diagnóstico, nada melhor do que esse momento para a gente virar a página, para a gente lutar contra esse problema e vencer. Cláudio, mais uma vez, obrigado, Diego, grande abraço a todos.